Você acorda, trabalha, mexe no celular, vai dormir e quando percebe, mais uma semana passou. E existe uma pergunta que pode ser um pouco assustadora. Você tá vivendo a sua vida ou tá apenas sobrevivendo a ela? E o mais perigoso sobre o piloto automático é que ele não dói o tempo todo. Ele te anestesia, ele te faz acreditar, amanhã eu começo, quando as coisas melhorarem eu mudo. Até que um dia você percebe que o tempo passou e você não estava presente em nada do que você estava fazendo na sua vida. E nesse vídeo eu quero compartilhar 5 passos iniciais que podem te ajudar a despertar antes que isso aconteça. E o último passo foi o que mais mudou minha forma de enxergar a vida, então já fica até o final. Viver no piloto automático é muito confortável. O nosso cérebro, ele economiza energia para criar hábitos. Ele economiza cerca de 20% de energia do nosso corpo. Então, para evitar essa sobrecarga, ele vai automatizando essas ações. No caso, ações repetitivas. E isso acaba desligando o nosso raciocínio consciente. A gente entra no piloto automático, o que é ótimo para nossa sobrevivência, mas dificulta a nossa mudança de comportamentos. Por isso que criar novos hábitos é tão difícil para a gente. E aí, quando você deixa isso acontecer, você acaba entrando no piloto automático. A sua rotina ela não é mais uma escolha sua. Ela meio que vira um programa ali da sua mente. Seu cérebro está ali constantemente repetindo todas as ações. Levantar, escovar os dentes, comer, trabalhar, dormir. Então, basicamente, você só está reagindo à vida. Você não está tomando escolhas por conta própria. Você só está seguindo aquele modelo que o seu cérebro está acostumado. E você não está colocando a si mesmo. Você não está presente na sua própria vida e nas suas próprias tomadas de decisões. Mais uma pergunta interessante. Por que você faz o que você faz? Todos os dias. Por que você levanta para trabalhar? Por que você escova os seus dentes? Por que você fica mexendo meia hora no seu celular antes de dormir? Fazer esse tipo de pergunta é fundamental para você perceber aonde está a sua mente, aonde estão as suas escolhas e aonde você está dentro da sua própria vida. Então perceba, reagir à vida não é a mesma coisa que viver. Viver é se colocar presente nas ações, é estar consciente dos seus próprios atos e perceber o mundo ao seu redor. Porque se você está fazendo tudo no piloto automático, você tá dormindo estando acordado. E é literalmente isso. Se eu te perguntar o que você almoçou ontem, o que você viu no seu celular ontem, você vai lembrar de tudo isso? Você consegue descrever todo o seu dia com detalhes, com presença? Isso aí já vai te dar um bom sinal de onde está a sua cabeça e se você realmente está no caminho certo para sair desse piloto automático. E é aí que entra o nosso despertar. Quando você percebe que está distraída demais. Então a gente pode fazer uma lista enorme de coisas aqui, mas eu acho que a primeira delas é o celular. Não tem para onde correr, a gente está vivendo numa era onde o celular está presente em tudo. Nós nos tornamos totalmente dependentes dessa coisinha pequenininha que tem um brilho assim, uma tela, e a gente fica ali constantemente, seja para trabalho ou apenas por distração. Então o celular não só incluindo as redes sociais, que é o que a gente acaba apontando muito como distração, mas tudo, notificação de mensagem, notificação de aplicativo, a lojinha lá te mostrando as promoções, e uma coisa vai levando a outra. Então hoje o celular não é mais só sobre redes sociais, ele envolve todo um ecossistema que está incluso na nossa vida. Eu, por exemplo, eu trabalho com o meu celular, eu estou gravando esse vídeo com o meu celular, eu respondo os meus alunos com o meu celular na maioria das vezes. Outras formas de distrações também, além do celular e das redes sociais, que acabam prendendo muito a nossa atenção ali com vídeos não necessariamente relevantes. Claro que é gostoso ficar vendo coisas ali legais, dar uma risada, dar uma distraída, mas aquilo é dopamina rápida. Passou 30 segundos, você nem lembra mais o que você viu. O nosso trabalho também é uma forma de distração, que às vezes a gente acaba entrando nesse piloto automático. Eu levanto, escovo os meus dentes, pego meu ônibus, vou pro trabalho, volto pra casa, vou dormir, comer, fazer o que tem que fazer, e no outro dia tudo se segue, mais uma vez. E existem muitas pessoas que vivem só pelo trabalho. Importante frisar aqui que existem diferentes realidades. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tem a capacidade de absorver informações para mudar os seus hábitos. Se você tá vendo isso daqui é porque você tem interesse em transformar a sua vida de alguma forma. Existem pessoas que não têm essa possibilidade e não têm essa consciência. Então, vamos separar aqui as coisas. Não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu entendo, eu sei que existem realidades onde as pessoas às vezes acabam não tendo escolha. Mas vamos falar sobre você. Você que tá vendo esse vídeo. Excessos de preocupações também é algo que tira muito da nossa presença. Então, a gente tá sempre preocupado com as contas, preocupado no que eu tenho que fazer quando eu chegar
chegar em casa, no que eu tenho que fazer no final de semana, nos problemas que eu tenho para resolver amanhã, mas nunca estamos no aqui e agora, focados no aqui e agora. Não é que você não deva se preocupar, mas que você esteja presente resolvendo aquilo que você tem para fazer aqui e resolva amanhã o que você tem para resolver amanhã. Esses são os chamados pesos invisíveis. Eu sempre dou esse exemplo porque às vezes a gente coloca tanta preocupação. Eu tenho que fazer, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que levar meu filho não sei aonde. E se você não faz isso, você tá acumulando um monte de peso invisível que tá te tirando a presença, você tá vivendo no piloto automático e ainda tá procrastinando um monte de coisa. Se esse for o seu caso, é importante você aprender a se organizar e essa organização com certeza vai mudar completamente a sua vida. Pesos invisíveis às vezes te trazem mais cansaço do que o seu próprio trabalho em si, mas perceber isso ainda não é suficiente para mudar tudo. E antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Deixa um gostei aqui embaixo. Toda semana eu tô trazendo vídeos, reflexões que fazem a gente olhar para a vida sobre uma perspectiva diferente e tô sempre buscando simplificar ideias complexas aqui para vocês. Agora vamos para o próximo passo. Eu falei lá atrás sobre se questionar, e essa é uma das perguntas mais importantes. Quem está dirigindo a sua vida? Quantas das decisões que você tomou até aqui foram realmente suas? Porque sem perceber, a gente está seguindo um caminho que a nossa família esperava, que a sociedade esperava da gente. Às vezes, quem está direcionando a sua vida é o seu medo de decepcionar, o seu medo de mudar. Então, essas vozinhas invisíveis também que ficam aqui no nosso inconsciente estão ditando as nossas escolhas. Se eu prosperar, as pessoas vão me invejar. Se eu seguir um caminho diferente do que os meus pais esperam, eles vão ficar decepcionados comigo. Ou até crenças religiosas que te fazem não prosperar, não seguir o seu próprio caminho. Você precisa entender que nós nascemos livres para escolher o nosso caminho. A gente não tá aqui para agradar ninguém, nem mesmo os nossos pais. E isso não significa desrespeitá-los. Isso significa que você se ama o suficiente para seguir aquilo que o seu coração manda. E se você estiver feliz, com certeza os seus pais ficarão felizes. Se isso não acontecer também, tudo bem. Você tem que se questionar. Você realmente quer dirigir a sua própria vida? Então você precisa fazer um trabalho interno gigantesco de autoconhecimento, de entender o que é seu e o que é do outro, o que impuseram para você. Eu, por exemplo, quando eu saí da escola lá com os meus 18 anos, a minha mãe falava que prestar concursos, fazer faculdade, na perspectiva dela, era o melhor caminho. Eu acabei seguindo esse caminho de fazer concursos, de estudar, passei 2 anos, até que eu tive uma decepção horrível, perdi uma prova, e eu falei, eu não quero mais saber disso, isso não é pra mim. Alguns anos depois, eu acabei tendo a oportunidade de começar a trabalhar dando aulas de inglês. Trabalhei numa escola por 2 anos e hoje eu trabalho por conta própria. Quando eu olho pra trás, a Mariana que tava lá estudando pra concurso público, eu falo, cara, aquilo não era pra mim, eu não me vejo de forma alguma presa numa sala, fazendo atividades repetitivas todos os dias e buscando uma estabilidade que as pessoas prometem que a gente vai ter, mas eu não estaria vivendo aquilo que eu acredito. Eu não estaria aqui gravando esses vídeos hoje. Então é esse o exemplo que eu quis trazer sobre você viver o que as pessoas impõem pra você. Isso não quer dizer que as pessoas sejam más. É que o que é bom pro outro não necessariamente é bom pra você. Então você precisa descobrir isso. Você precisa tomar as decisões do que é melhor pra você hoje na sua rotina. Então a mudança, ela não começa com uma grande revolução. Como eu falei anteriormente, a gente precisa fazer um trabalho interno de entender o que é nosso e o que é do outro. Então a gente precisa começar lá na raiz mesmo, de uma forma profunda, para que você consiga, de forma prática, aqui no mundo real, no mundo material, executar aquilo que é importante para você e que vai te beneficiar, que vai te trazer mais qualidade de vida, mais organização na sua rotina, mais presença. Então, como eu já falei, você precisa começar a prestar atenção no mundo à sua volta, na sua rotina, nas suas próprias escolhas, prestar atenção naquilo que é seu, naquilo que é do outro, o que você realmente quer, o que você realmente busca dentro do seu coração. Se você ainda não tem essa resposta, não tenha pressa. Comece com as autoavaliações, comece observando e aos poucos você vai começar a perceber pelo menos o que você não quer ou aquilo que não é seu. Você vai olhar aquilo e falar, nossa, isso não faz sentido pra mim. Então você já começou muito bem aí, identificando o que não é seu. Então, conforme você vai liberando esse espaço, tirando aquilo que não é seu, você vai abrindo possibilidades para descobrir aquilo que faz sentido para você. Então comece fazendo uma coisa nova por dia, algo que te deixe mais presente, porque aquilo que é novo exige mais a nossa atenção, né? Um exemplo, se você está se alimentando mal, você precisa reduzir o açúcar, excesso de gordura, excesso de fritura, enfim. Você vai começar a se planejar, a pesquisar formas de reduzir esse tipo de alimento, não necessariamente cortar de uma vez, principalmente açúcar, né? Se você cortar o açúcar, eu fico maluquinha.
enfim, é como reduzir isso e como trazer novos hábitos que sejam mais saudáveis. E vou estudar como eu posso fazer isso, como eu posso começar isso e como eu vou incluir isso na minha rotina. Então comece dando um pequeno passo. Conforme você vai criando esse hábito de se alimentar melhor, o seu cérebro vai perceber que você é capaz de fazer aquilo. Ele vai entender que aquilo é um novo hábito e vai tornar aquilo normal. Depois que você conquistou esse novo hábito, você pode passar para novas coisas. Não que você não possa fazer isso simultaneamente, se você conseguir, perfeito. Mas se isso é uma dificuldade para você, comece com um passinho por vez. E conforme você vai adquirindo novos hábitos, você vai ter mais facilidade para adquirir mais novos hábitos. Outra coisa importante, pausas conscientes. Eu falei acho que metade desse vídeo já sobre estar presente. Criar pausas conscientes não é necessariamente você fazer uma super meditação, já falei sobre isso aqui em algum outro vídeo, mas estar longe de ruídos, estar longe do celular, longe da TV, mesmo que você more num ambiente que faça muito barulho, e eu sei como que é isso, faça pausas de, sei lá, se você tem um cachorrinho, senta alguns minutos no chão, fica ali, passa um tempinho, sem fazer nada, apenas na presença do seu animalzinho, ou vai sentar lá na área da sua casa, na varanda da sua casa, tira 5 minutos para olhar pro céu, ou vai arrumar alguma coisa. Se você tem muita dificuldade ainda de ficar parado, vai organizar coisas, mas sem música, sem barulho, sem ruído, apenas você, na sua presença, fazendo o que você tem que fazer. Isso se chama meditação ativa. A meditação ativa é bem legal também para você fazer as coisas de forma bem consciente, você fica presente naquilo que você está fazendo. Então, se uma pausa de realmente parar e ficar quietinho ali é muito difícil para você, você pode fazer a meditação consciente, a meditação ativa, mas pelo menos tente tirar, sabe, esses ruídos da sua cabeça. E mais uma vez, a vida, ela tá acontecendo agora. O passado não existe mais. O futuro ainda não começou. A vida tá sempre no momento presente. Eu sempre brinco, né? O passado era o presente. O futuro vai ser o presente. Então não tem outro lugar onde a vida está acontecendo que não seja aqui e agora. Passado e futuro tá só na nossa mente, na nossa imaginação. Então quem desperta desse piloto automático não muda a vida de uma vez. Apenas passa a viver de forma mais consciente. Isso não quer dizer que você não vai cair em situações onde você vai estar no piloto automático de novo. Eu vivo caindo nele constantemente, isso é normal. A gente se perde muito com o excesso de informação e coisas, e tá tudo bem. A gente precisa ter paciência com o nosso processo, com o nosso tempo, com a realidade que a gente vive. Eu mesma gosto muito de ver vídeos no YouTube para me distrair quando eu não estou bem. Então eu percebo que às vezes eu acabo pesando a mão ali, sabe? E aí eu falo, nossa, eu acho que eu tô muito tempo no celular, muito tempo deitada aqui parada, ou muito tempo rolando o celular. Eu acabo me perdendo nisso também. Eu estou gravando esse vídeo porque eu sei como isso é na prática. Então tudo bem. Mas quando você está presente e consciente do que você está fazendo, você consegue perceber quando você está errando, quando você está pesando a mão, ou quando você precisa melhorar ou reajustar alguma coisa. Então esses 5 passos, eu até falei lá no começo, são 5 passos iniciais. E eles são muito importantes antes de você começar a colocar em prática. Porque você precisa colocar na prática aquilo que faz sentido para você. Não adianta eu te dar aqui 5 passos muito práticos e eles não condizerem com a sua realidade, não condizerem com quem você é. É você que precisa descobrir isso. E eu tenho certeza que se você fizer esse trabalho interno vai ficar muito mais fácil. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários quando foi a última vez que você viveu um dia inteiro realmente plena e consciente de tudo que você estava fazendo. Você tem alguma memória sobre isso? Ou como que você vai começar a colocar em prática tudo isso agora? E é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!